Olá, meninas! Então estamos ao vivo. E estamos aqui também no... agora melhorou. Estamos aqui também no Instagram. E eu quero fazer essa live hoje para falar de uma coisa muito importante que eu aprendi hoje de manhã. Eu já sabia, eu já fazia, mas hoje de manhã queimou no meu coração essa vontade de compartilhar isso com vocês. Porque a gente precisa descobrir qual é o segredo para a gente se tornar mais confiante, mais segura nas coisas que a gente faz. Porque se você é que nem eu, era, né? Porque vamos falar no passado, mesmo que a gente não esteja nesse nível, a gente vai falar como se já tivesse. E vocês fiquem comigo e vocês vão entender por que isso. Nós temos que nos sentir seguras, autoconfiantes para a gente fazer as coisas na nossa vida. Todas as coisas na nossa vida. Mas por que a gente não se sente autoconfiante? Por que a gente não sente que a gente tem esse poder? Por que a gente não sente que a gente é capaz? Por que a gente não sente que a gente consegue? Por quê? O livro da mentoria deste mês, que a gente está falando no programa, né? No programa Mulher Forte e Corajosa, nós temos uma leitura mensal. E essa leitura mensal é sobre inteligência emocional. E o tema do livro do mês é posição... como que é o nome do título do livro? Tava na ponta da língua, agora esqueci. Poder da Presença, da Amy Cuddy. E ela é uma pesquisadora, ela é psicóloga e ela explicou bem detalhado nesse livro. Mas o que é que tocou meu coração e queimou meu coração? Que eu assisti um vídeo dela de uma palestra e ela estava explicando um pouquinho sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês porque eu já ensino isso aqui na comunidade. Eu já tô fazendo essa live ao vivo também para que mais mulheres possam entender, compreender, aprender essa técnica. Porque, gente, vocês não vão acreditar como ela é muito simples e vocês são todas muito capazes de fazer. Mas antes de eu falar essa técnica, eu quero explicar um pouquinho do antes. Todas nós, em algum momento da vida, não nos sentimos capazes, merecedoras, capacitadas. A gente tem a síndrome do impostor, que é achar sempre que todo mundo é melhor que você para falar, para agir. Eu imaginei. Thiago, você vai passar a bateria do computador, por favor? E muitas vezes a gente se pega nessa situação e a gente não entende, a gente não sabe por quê. A gente diz, não, eu sou assim mesmo e não mudo. Isso aconteceu, isso acontece comigo, acontece com todo mundo e tá tudo bem. Não é sobre isso. Aqui. Opa, desculpa, gente, caiu aqui. Tá dando reverberação de voz. Tá. Cris, eu só vou desligar o teu microfone aqui que tá dando eco, tá? De retorno aqui. Qualquer coisa tu ergue a mão aí. Aqui. Deu. Agora melhorou o som. Então... Por que muitas vezes a gente acha que a gente nasceu assim, que ninguém da nossa família é assim, eu não tenho amigos familiares próximos, e é assim mesmo, Não, você não nasce insegura. Você não precisa da aprovação dos amiguinhos lá no jardim da infância para você fazer as coisas que você quer e tem capacidade. Você começa a andar, você não fica olhando a aprovação dos outros para fazer ou não fazer. Você, inclusive, é muito audaciosa. Você é destemida, você faz as coisas e você não tá ligando se você é capaz, se você não é capaz, se você é confiante ou não é confiante. Inclusive as crianças têm excesso de autoconfiança porque elas querem fazer tudo e acham que podem fazer tudo
E muitas vezes a gente tem que dar uma controlada, porque senão mete o dedo na luz e sobe nas coisas altas e cai no chão. Enfim, a gente toma esses cuidados, mas as crianças não não tem esse ímpeto de não ser confiante. E por que a gente cresce e vive assim? Por que a gente amadurece? Por que a gente vira adolescente? A gente fica com medo, com vergonha, a gente é tímido, a gente não consegue conversar com as pessoas, a gente não consegue falar das nossas habilidades, a gente tem todas essas travas, todos esses bloqueios, todas essas coisas que estão na nossa cabeça. Então, a Amy Cuddy, nessa mensagem de hoje de manhã, nessa palestra, ela fala que o nosso pensamento tem o poder de mudar o nosso corpo, assim como o nosso corpo tem o poder de mudar o que eu penso e sinto. Se o como assim? Ela fez várias pesquisas, vários testes, e ela comprovou o quê? Que existe uma maneira da gente se tornar autoconfiante, sim. Com exercícios práticos que o nosso corpo pode fazer, mesmo eu não me sentindo e nem achando que eu sou. Ah, mas isso é uma fraude. Como que eu vou fazer isso se eu não me acho? Como que eu vou fazer isso e isso vai funcionar? Pois então, fica comigo que eu vou te explicar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Ela fez essa pesquisa e ela comprovou, diante de vários testes e vários estudos, de que a nossa postura corporal depende do que eu penso sobre mim mesma e sobre o comportamento ambiente que eu estou. Só que se eu conscientemente mudar a postura do meu corpo, eu consigo passar autoconfiança para quem está me vendo e quem está do meu lado. Não importa onde eu esteja. Se é para conversar com alguém, para marcar um encontro, numa vaga de emprego, numa live no Instagram, para falar com os clientes, para qualquer coisa, para dar uma palestra para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Essa autoconfiança é a mesma. Não, Sil, mas eu não tenho autoconfiança, não quero, não preciso disso na minha vida. A minha vida tá boa assim, tá tudo legal, não me interessa ser essa pessoa autoconfiante. Será mesmo? Será que você não precisa ensinar isso pro seu filho? Será que você não precisa, para falar com os seus clientes e ter mais confiança e autoridade para demonstrar para o seu cliente que você sabe fazer as coisas, que você entende do que você faz, que você é capaz? A tua postura corporal, quando você vai falar com o teu cliente, vai mudar tudo. Eu tenho certeza que em muitas partes, em muitos aspectos na sua vida, no seu dia a dia, você vai precisar disso. Você vai precisar disso para ter uma conversa com seu marido, com seu vizinho, com o seu colega de trabalho. Não importa, para conquistar uma vaga melhor de emprego. Não sei, mas eu tenho certeza que tudo que eu tô falando, independente do que você faça, é para você sim. Então, essas pesquisas mostraram que posturas, se eu usar determinada postura, eu demonstro ser uma pessoa mais confiante. Mas também tem posturas que demonstram baixa autoconfiança. Então, por exemplo, vou demonstrar posturas de baixa autoconfiança. Isso é na lei da natureza e é na nossa lei dos humanos também. O macaco, o gorila, né? Sabe aquela postura do gorila aqui, ó? Tipo, né? De posição. Essa posição é de confiança. Agora, quando ele tá triste, quando ele tá chateado, ele anda assim, ó. Ele anda assim. Você não anda com os ombros caídos? Eu era uma pessoa que vivia andando com os ombros caídos e nem me dava conta. Eu vivia andando com os ombros caídos. Então, quando a gente fica triste, quando a gente fica deprimido, a gente não se encolhe,
a gente não quer ir para a posição fetal de proteção, de aconchego, de amparo, a gente bota a mão na cabeça, a gente se encolhe. Quando a gente não se sente bem no ambiente, a gente não se encolhe para ninguém nos ver, para ninguém nos bater, para ninguém nos chamar, para ninguém nem nos olhar, a gente não olha para as pessoas porque a gente não quer conversar, a gente não quer nem cumprimentar. Eu era tão tímida quando eu era adolescente. Adolescente não, eu já tinha mais 17, 18, 20 anos, já estava trabalhando. Eu tinha vergonha de passar, de cumprimentar as pessoas na rua, e quando eu encontrava alguém conhecido eu fazia de conta que não via. Especialmente quando a pessoa tava longe, que tinha que dar um oi, tudo bem, como tu tá? Meu Deus do céu, que vergonha levantar a mão, dar oi assim em voz alta para cumprimentar as pessoas. Meu Deus do céu, que vergonha. Não, pelo amor de Deus. Eu passava assim, ó, com as pessoas, fazia de conta que não via. E aí, o fazer de conta que não vê também é uma questão, demonstra o quê? Que orgulhosa, que snob, que nariz empinado. Nossa, nem cumprimenta, olha e nem cumprimenta. Então, se você é parecida comigo, como eu fui e como eu inclusive era, e tem muitos aspectos que eu ainda tenho que melhorar, você vai entender qual é a postura de autoconfiança que você vai ter que adquirir para você começar a fazer a diferença na sua vida. Porque o seu cérebro entende a sua postura corporal como sendo positiva ou negativa. E diante da minha postura, do meu pensamento e das minhas atitudes, eu vou falar e demonstrar algo para o meu cérebro, e ele automaticamente vai ou subir o meu cortisol ou aumentar como que é o outro hormônio agora? Esqueci. Ajuda dos universitários, Thiago. Cortisol e... daqui a pouco eu vou lembrar. Cortisol é o hormônio do estresse. Endorfina? Não. Vou lembrar. Mas enfim, isso no nosso corpo, ele eleva ou diminui. Depende da minha posição corporal. Então, se o meu cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta ou diminui, e o outro hormônio, que é o positivo, ele também aumenta ou diminui, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que me comportar para que eu aumente o meu nível bom de hormônio e abaixe o meu nível ruim de cortisol? Gente, a posição é esta. Ou esta. E se você se sentir triste ou estiver chateada, você pega uma caneta. Eu não tenho uma caneta aqui na mão. Você pega uma caneta e bota entre os dentes 2 minutos. 2 minutos. Você vai estar mandando uma mensagem para o seu cérebro de que você está bem e feliz, mesmo que você não se sinta alegre e feliz. Se você ficar 2 minutos assim, fazendo de conta que tem uma caneta no meio dos dentes, e nessa postura, você vai estar mandando a mensagem para o seu cérebro de que você é autoconfiante. Os teus níveis do hormônio bom, que eu esqueci, fugiu, vai aumentar
Serotonina? Também não. Tô tentando. Caramba, vai vir. Olha, se fosse em outros momentos, eu ia estar me culpando. Eu disse, meu Deus, como que eu tô aqui falando de uma coisa dessa? Que vergonha, não lembra mais nem do nome do hormônio. Dane-se, eu vou lembrar e vou falar. Se eu não lembrar, depois vocês vão ver o vídeo e vocês vão saber. Mas, qual é a diferença disso? A diferença está em fazer isso 2 minutos todos os dias quando você acorda. Vocês lembram que na comunidade, no início do ano, eu pedi para vocês fazerem um plano de metas, de ações, de vocês colocarem quem vocês são num papel e nesse papel pendurar no espelho, você olhar. Inclusive é uma tarefa que eu já dei para Cris. E se eu não dei para ti também, Carlinha, faça isso a partir de hoje. Não deixa nem para amanhã de manhã. Saiu daqui, vai pegar um papel e uma caneta e você vai colocar tudo o que você é. Quem você é. Mesmo que você não seja, você vai colocar como sendo. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou inteligente, eu sou uma mãe sábia, eu sou uma boa esposa, eu sou uma excelente profissional, eu sou uma excelente oradora, eu sou. Você vai colocar num papel, escrever isso e você vai colar na frente do espelho. E todos os dias, antes de sair do seu quarto, você vai olhar esse papel e você vai dizer isso nesta posição. Nada de ombros para baixo. Observem quando vocês acordam bem, felizes, animadas. É bem fácil fazer essa posição, né? Agora, quando a gente acorda cansada, meia triste, meia chateada, vocês vão ver, quando vocês tentarem fazer isso daqui, o ombro de vocês vai ficar para baixo aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, mesmo assim, tu vai ficar assim, ó, meia corcunda. E você vai ter que ter um esforço para você fazer isso. Inclusive, a sua lombar e a sua coluna podem doer. Sabe por quê? Porque você não está acostumada a olhar para frente. Não é olhar para cima, a olhar para frente. Porque ninguém é melhor do que você. Ninguém. E ninguém também está abaixo de você para você olhar para baixo. E ninguém está acima de você. E você não precisa se sentir arrogante. Não é para se sentir arrogante e nem ao contrário, e nem menor que as pessoas. Eu sou igual às pessoas à minha volta. Porque quando a gente começa a tratar as pessoas por igual, a gente vai ter mudança. Porque muitas pessoas olham pra gente de cima. E muitas vezes você talvez esteja olhando as pessoas como se eu estivesse olhando para baixo. Não, ninguém é melhor que eu. Mas também ninguém é pior do que eu. E aí que está o segredo de você aprender a não se comparar com os outros. Você talvez não seja a melhor profissional do mundo, talvez você não seja a melhor mãe do mundo, talvez você não seja a melhor esposa, talvez você não seja a melhor filha, talvez... Não importa. Você tá dando o seu melhor todos os dias? Então é isso que importa. Porque eu não tenho que ficar olhando para cima ou para baixo e nem me comparando com ninguém. Eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para dentro. Porque quando eu passo a ficar querendo me comparar, olhar para o lado... Ah, não, mas a fulana é mais bonita. Ah, mas a fulana tem mais dinheiro. Ah, mas a fulana trabalha no emprego melhor que eu. Mas, a gente vai ficando o quê? Encolhida, deprimida. Porque a gente passa a olhar, todo mundo é melhor que você. Passa a olhar no Instagram, as pessoas só postam as fotos só pra dizer, só pra mostrar. Mostrar pra quem? Por quê? Qual é o motivo? Qual que é o intuito? Você tem que usar as redes sociais para fazer você ganhar mais. Você tem que usar isso como uma ferramenta de trabalho e não perder o seu tempo e ficar olhando e cuidando o que o vizinho faz. Cuide de você, olhe para si, olhe para sua vida.
E é essa autoconfiança que você vai adquirir todos os dias quando você levantar da cama, olhar no espelho e você falar palavras de ordem e de poder, o teu cérebro vai acreditar. Ai, Sil, mas eu vou estar sendo falsa. Você vai repetir isso até você se tornar. E você não está sendo falsa, porque você já é. Mas você não sabe. Ou talvez você não se sinta capaz, ou você não se sinta merecedora. Mas você já é todas essas coisas que você escrever, ou escreveu, ou vai escrever na frente do espelho e vai se dizer isso todos os dias. Porque essas promessas, elas já estão na Bíblia. E quando você começar a entender quem você é de verdade, que você não é o seu emprego ou a sua profissão, você entender e começar a praticar que você é a filha amada do Criador, que você é filha, que você é herdeira, que você é a mordoma do reino, você é e vai começar a sua vida extraordinária. Porque não tem como a gente ter uma vida extraordinária se a gente não acreditar que, primeiro, que aquelas promessas lá na Bíblia são pra mim. Segundo, se eu não acreditar que eu sou capaz. Como que eu vou acreditar se eu sou capaz se eu não me sinto capaz? Você vai fazer o seu corpo acreditar com essa postura e com esses dizeres. E você vai repetir isso pra você mesma até você se convencer de que é verdade. E aqui, para quem tá duvidando do que eu tô falando, pois vocês olhem o vídeo da Amy Cuddy lá no YouTube. É um videozinho de nem meia horinha e ela conta a história dela, tá? Ela, recém entrou na faculdade, ela sofreu um acidente de carro, ela foi jogada 500 quilômetros para frente do carro e ela perdeu mais ou menos uns 2% de QI, porque ela bateu a cabeça, teve que fazer várias cirurgias e teve muitos problemas. Em resumo da história, ela não se sentia capaz de voltar para a faculdade. E ela demorou 4 anos a mais do que os seus colegas para se formar. Por quê? Porque ela deixou de ser inteligente. O QI dela diminuiu porque ela teve esse acidente. Mas, mesmo assim, ela insistiu. E ela não se sentia capaz e merecedora nem de estar na faculdade, nem de se formar, e muito menos de estar no meio dos amigos ou fazer as coisas que ela fazia. Se coloque no lugar dela, ou será que talvez você está se identificando com ela? Depois disso, ela quis procurar um emprego numa faculdade, numa universidade melhor, e ela foi falou com alguém lá e ela foi fazer esses estudos, apresentar eu não sei como que eles chamam lá, as faculdades dos Estados Unidos são um pouco diferentes da nossa, mas ela foi apresentar algo por 20 minutos, foi falar de um projeto ou de algo 20 minutos. E aí um dia antes a orientadora, né, como se fosse a orientadora dela, ela ligou e disse assim: eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Dela disse: tu vai sim. Tu vai sim porque tu é capaz. E porque eu não perdi meu tempo e investi em ti pra tu não ir. Aí, ela foi. E ela falou. E ela foi capaz. E depois disso, ela passou... Hoje, ela dá aula em Harvard. E ela é professora acho que na parte de administração, e ela conta a história que lá na universidade 50% da sua nota é de participação em sala de aula, muito diferente do que qualquer faculdade aqui no Brasil. Então não adianta tu ser a pessoa mais inteligente, se você não interagir, não participar das coisas em sala de aula, você não vai se formar e você não vai passar, certo? E aí, ela disse que tinha uma moça e ela tinha dito várias vezes pra ela:
você precisa interagir, você precisa se comunicar, você precisa falar alguma coisa em sala de aula, porque senão você vai reprovar. E aí, um mês antes de acabar o semestre, essa pessoa entrou na sala dela, essa mulher, né, entrou na sala dela, sentou e disse assim: eu não deveria estar aqui. Eu não sou capaz. E aí, ela se deu conta que ela não se sentia mais assim. E ela percebeu o que aquela moça estava fazendo na frente dela. E ela explicou tudo isso que eu falei para você. E no dia seguinte, ela fez o comentário esplêndido na turma. Todo mundo olhou para ela. Tipo, chamou atenção. E todo mundo pensou: nossa, quem é essa pessoa que eu nunca vi nem ouvi antes? Será que isso é uma coincidência com as coisas que você talvez esteja enfrentando e passando nesse momento? Você se sentindo incapaz? Você se sentindo triste? Você se sentindo não merecedora de estar e fazer o que você quer fazer? Por isso que queimou meu coração e eu tô fazendo essa aula extra, tô fazendo essa live para ficar gravada, para dizer para você que você pode todas as coisas que você quiser. Porque foi comprovado cientificamente que se eu sou isso, primeiro, Deus já falou quem eu sou. Segundo, os cientistas já provaram que funciona. Terceiro, o que você está fazendo que você não coloca em prática na tua vida? Ai, mas é muita idiotice todo dia acordar, botar a mão aqui, Mulher Maravilha, botar os ombros para trás, falar as coisas positivas, eu nem sinto isso. Ah, isso não vai funcionar comigo. Pois é, você vai ter que testar. Você vai ter que colocar à prova. E se o depoimento da Amy Cuddy não foi o suficiente para você se convencer de que isso funciona, vai lá, assiste um vídeo dela traduzido no YouTube e você vai ouvir da própria boca dela. Mas mais sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E você não precisa errar para você aprender. Você pode aprender com os exemplos dos outros. E você pode fazer esse exercício de 2 minutinhos todos os dias antes de sair do seu quarto, para você ver como funciona. E inclusive, uma dica extra. Ai, Sil, eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou dar uma palestra, eu vou falar vou encontrar o meu namorado, o amor da minha vida, vai pro banheiro e faz isso 2 minutinhos, antes da sua vaga de emprego, ou antes de você falar com o seu amor, ou antes de você entrar numa palestra, ou antes de você falar com alguém importante, não sei, numa reunião de negócios, fechar um negócio, não sei. Vai lá, fecha os seus olhinhos, faz assim, ou faz assim. Faz de conta que tá com uma caneta no meio dos dentes. Respira lentamente pelo nariz, solta pela boca, bem calmamente. O teu cérebro, tua mente, o teu corpo, toda você vai estar preparada para você enfrentar qualquer desafio que você não se acha capaz e nem confiante. Por isso que aqui está o segredo da sua confiança. Você não precisa
sentir que você é. Você só precisa fazer esse exercício, que com o passar do tempo você vai entender que você é sim. Só que tá escondido debaixo de muitos bloqueios emocionais, de muitas coisas ruins, de muitas experiências, de muitas vivências, de muitas más línguas, de muitas coisas que você ouviu, de várias pessoas ruins, inclusive até das pessoas boas que a gente ama, falaram muitas coisas ruins pra gente e ficou tudo aqui, ó, gravado e registrado. E agora tá na hora de você fazer a sua história ser diferente. Agora tá na hora de você mostrar pra você mesma que você é capaz, que você pode, que você tem condições e que você é sim esta pessoa extremamente confiante, capaz, amada, forte, corajosa, digna, e que você não é melhor que ninguém, mas também ninguém é melhor do que você. Não se compare com os outros e se iguale diante das tuas condições e das tuas capacidades. Vá em busca de informação e faça acontecer na tua vida, porque ninguém vai viver a tua vida. Ninguém vai viver a tua vida. Quando é que você vai sair e vai entender que você é a única responsável pela sua vida? Ninguém vai viver por você. Ai, Sil, mas eu vivo pelo meu marido. Ai, Sil, eu vivo pelos meus filhos. Os seus filhos vão pro mundo, vão casar e vão vazar. Eles vão pro mundo e depois vai ficar você. E esse você vai ficar de que jeito? Ou de que jeito está, ou de que jeito vai ficar até os seus filhos irem pro mundo? Sem saúde? Sem amor próprio? Sem mais o quê? Ai, Sil, mas eu tenho que cuidar deles, eles são prioridades. Não, você é prioridade para cuidar deles. Porque se você não estiver bem, quem é que vai cuidar deles? Então para de colocar a prioridade errada. Para de colocar a prioridade errada, achando que os outros são prioridade. Não, é você que é prioridade. Primeiro é Deus, depois é você, depois é o outro. Então vamos se conscientizar disso e vamos ter uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida abundante em todas as áreas. Vamos se sentir confiantes. Cara, é 2 minutos diário. E se você não acredita e não tem a capacidade de fazer isso, 2 minutos por dia, você realmente tem a vida que merece. E você só vai sair daí quando você decidir sair daí. Se você continuar ficando vítima e, ai meu Deus, ai, mas todo mundo é culpado, mais, eu não tenho como pegar o teu corpício, pendurar num cabide, botar ele pra trás e repetir essas coisas. Só você pode fazer isso por você. Só você pode cuidar da tua vida. E quando você entender que nada e nem ninguém vale a pena estar na frente de você, você acabou de virar um drive mental que vai mudar a tua vida. E você é sim essa pessoa forte, corajosa e capaz, autoconfiante, destemida e que merece ter uma vida extraordinária. E se você quiser fazer parte da comunidade Mulher Forte e Corajosa, chama no direct, manda mensagem. Meninas da comunidade, gratidão por vocês estarem aqui me ouvindo. Amo vocês. Façam isso, por favor, meninas. Eu tenho um amor tão grande por vocês, eu tenho um amor tão grande por esse programa, essa comunidade, que queria que vocês experimentassem, que vocês vivessem isso, que vocês aplicassem isso, para que vocês vissem que isso realmente funciona. Não é balela, não é conversinha, não é papo de coaching, não é. Façam, experimentem. E em 1 semana vocês vão ver os resultados na sua vida. Não deixem de beber água, não deixem de fazer exercício físico.
que vão ativar outros hormônios, serotonina e endorfina. E eu não lembrei do nome do hormônio que eu falei antes ali na aula, vocês vão ver um vídeo lá da Amy Cuddy, tá? E botem lá, entrevista, palestra Amy Cuddy sobre autoconfiança, tá? E se vocês quiserem me não acharem lá, também me mandem no privado, no WhatsApp, que eu mando o link pra vocês. Vou botar lá no Instagram, eu vou botar ali na comunidade, no grupo do WhatsApp pra nós, tá, gurias? E vocês vão entender o quanto isso é importante e vocês precisam fazer isso na vossa vida. Porque todas nós merecemos ter uma vida extraordinária. E eu não estou falando isso porque eu sou feminista. Porque às vezes se você pega a conversa no meio do bonde andando, senta na janela e acha que isso é feminismo, não. É pra gente entender quem a gente é de verdade como ser humano. Não só como mulher, mas como pessoa. E ensinar isso para os vossos maridos, ensinar isso para os vossos filhos, ensinar isso para o maior número de pessoas à sua volta. E é por isso, no final do vídeo dela, ela fala, espalhem isso para mais pessoas. Mais pessoas precisam ouvir isso. E isso tocou meu coração e queimou meu coração. Eu digo, gente, eu não posso esperar uma aula marcada ou esperar um dia, um horário. Eu preciso falar, eu preciso colocar para fora, eu preciso deixar registrado isso para mais pessoas. E se fizer sentido para você, ou se fizer sentido você mandar para uma amiga que está precisando e está passando por momentos de dificuldades, envia para sua amiga. Porque nós juntas a gente vai mais longe e a gente consegue o impossível, tá? Um beijo no coração de vocês. Ótimo e abençoada tarde, ótimo final, ótimo restinho de semana aí, tá, gente? E hoje só é quarta-feira. Um beijo, amo vocês. Obrigado, Sil, por tudo, por essa palestra, viu?